Olá, mamães e papais! Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás falando sobre como criar filhos que respeitem as mulheres. E ele provocou tantos debates e pedidos de complementação que eu decidi gravar esse outro voltado para os pais e mães de meninos mais crescidinhos, adolescentes. Essa fase demanda um cuidado especial, porque os filhos não têm mais somente os pais como modelo de referência e já convivem muito mais no mundo à parte com outros jovens, principalmente na escola. É nessa fase que o jovem começa a se espelhar e mimetizar comportamentos de outros colegas da mesma idade. Por isso mesmo, você precisa estar presente para saber orientar e agir de maneira correta e não deixar que determinadas companhias influenciem de uma maneira não muito adequada o seu filho. Eu preparei esse vídeo para explicar para vocês como que é preciso ter atenção em determinados aspectos da educação dos homens, dos meninos, para evitar a ocorrência de assédios e outros comportamentos abusivos em relação às mulheres. A responsabilidade é nossa. São dicas práticas, mas fundamentais para a gente ter em mente logo nesse período da vida dos meninos. Se você está gostando do que vê aqui, me siga também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Como eu já tinha falado no outro vídeo, eu acho que muita gente se chocou no vídeo de audiência da Mariana Ferrer, que o advogado do rapaz acusado de estupro tratava a moça de maneira absolutamente inaceitável. O problema é que esse tipo de situação se repete todos os anos com milhões de mulheres no país sofrendo assédio, maus tratos, ouvindo grosserias inaceitáveis de homens ou sendo vítima de violência. E não adianta a gente se revoltar e expressar indignação se a gente não for capaz de saber onde começa tudo isso, e é dentro das nossas próprias casas. Talvez você não saiba, mas existem coisas que você pode fazer pelo seu filho para evitar que ele se torne protagonista desse tipo de violência. Eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, psicóloga, mestre em desenvolvimento motor, e eu idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de ajudar você a lidar melhor com os desafios da maternidade e da paternidade. Nós vivemos num país que trata mal as mulheres, a gente precisa reconhecer. 86% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de assédio público. Esse número é alarmante. Mais de 500 mulheres são agredidas a cada hora e o número de estupros oficiais registrados ultrapassa os 50 mil. Imagino que não é registrado. Temos sempre que ter esses números em vista, porque é uma situação que precisa ser combatida em todos os âmbitos, não só pelas autoridades e por políticas públicas inteligentes, mas também por nós. O comportamento ofensivo ou depreciativo de um homem em relação às mulheres, não raro, se aprende desde cedo. Enquanto pais e mães, a gente tem a obrigação de ensiná-los a agir de outra maneira e recusar esse tipo de impulso ou influência do meio quando acontecer. No outro vídeo que eu fiz sobre esse tema, eu dei algumas dicas sobre o que fazer com as crianças nos primeiros anos de vida em relação a isso. São dicas práticas, mas fundamentais para a formação do caráter do seu filho e que podem ser aplicadas sempre. Mas a verdade é que o tempo vai passando e os nossos filhos se tornam naturalmente permeáveis a outras influências. Os neurônios espelho, responsáveis entre outras coisas por desenvolver o sentimento de empatia, eles se multiplicam alucinadamente na adolescência. A escola e a turma de amigos têm regras de convivência, símbolos e hierarquias próprias que muitas vezes a gente não consegue penetrar ou compartilhar completamente. Mas ainda assim, a gente pode exercer muita influência positiva durante essa fase da vida, fazendo não só um contraponto importante, um exemplo positivo e uma instância de controle necessária dentro de limites que não gerem muito estresse ou conflito. Principalmente porque é nesse período que os meninos começam a desenvolver mais atração sexual. Com as redes sociais existe uma nova forma de se relacionar e de se expor que precisa de alguma orientação para eles e atenção da nossa parte. Nesse vídeo eu vou fornecer algumas dicas práticas que podem te ajudar a passar por essa fase sem grandes dificuldades, fornecendo o necessário para que o seu filho possa se tornar um homem decente e saiba tratar bem as mulheres, desenvolvendo relacionamentos saudáveis. A primeira dica é ensinar para o seu filho que o corpo dele e dos outros jovens estão mudando e que isso é bom,
mas que pode ser confuso e desconfortável muitas vezes. A forma com que se fala dessas mudanças, por exemplo, espinhas, pelos, e a maneira como você responde para eles vai ajudá-lo a lidar com outros assuntos sensíveis, que é melhor ter orientação dos pais do que somente contar com a opinião e a prática nem sempre mais adequada dos colegas. É preciso investir numa abordagem científica, direta, respondendo a qualquer pergunta, sem vergonha ou constrangimento. Eu falo para vocês que a gente tem que fazer isso desde que eles são bem pequititos. Algumas coisas os meninos só vão se sentir confortáveis de falar com os pais, e isso é bom, já que eles compartilham da mesma estrutura corporal e passaram pelo mesmo processo de desenvolvimento biológico. É importante então que o seu parceiro, o pai da criança, esteja sempre presente e consciente da importância desse tipo de conversa. Mais uma vez, se o seu primeiro instinto for silenciar determinados assuntos por vergonha, pratique até que você possa agir como se não fosse nada de especial falar a respeito disso. A próxima dica é: ensine o que é um toque bom ou mal para o seu filho. A educação sobre bom toque e mau toque se torna crucial quando os filhos vão atingindo certa idade. Na adolescência é quando surgem os jogos de toques entre jovens, mas eles podem ser muito invasivos, como bater uns nos outros, dar palmada na bunda, beliscar os mamilos uns dos outros para causar dor ou outras coisas. Quando as crianças falam sobre esses jogos, surge uma tendência que os rapazes explicam que pensam que não tem problema, que o outro menino ou menina está gostando. No caso das mulheres é o contrário, elas geralmente afirmam que não se sentem confortáveis com esse tipo de brincadeira desde cedo. Então ensine isso de maneira muito enfática. O seu filho tem que aprender que não se deve brincar com violação do corpo ou da privacidade de outras pessoas. É sempre importante fazê-lo pensar em como se sentiria se fosse com ele, com alguém tocando de forma inapropriada ou fazendo algo que lhe causasse desconforto, impotência, medo ou raiva. Quando você vê isso acontecendo, corte imediatamente. Isso não são rapazes sendo rapazes. Isso é assédio e por vezes agressão. A partir da adolescência, o jovem já pode aprender a palavra correta, no sentido negativo dela, para que a prática não seja normalizada. A terceira dica é ajudar a consolidar a autoestima do seu filho, mas sem perder de vista a empatia para com os outros. Construir a autoestima dos adolescentes é fundamental. Na escola, o bullying é uma prática que costuma mirar idiosincrasias ou irregularidades temporárias no corpo e na fala dos adolescentes. Não é à toa que a autoestima começa a cair por volta dos 13 anos de idade. Em algumas pesquisas, 78% das mulheres declaram odiar os seus corpos aos 17 anos de idade. A gente tem tendência de elogiar os feitos, o crescimento e as características dos nossos filhos pequenos, mas por alguma razão, essa tendência costuma se reduzir muito quando chega uma idade um pouco mais avançada. A gente deixa de elogiar todos os aspectos maravilhosos dos seus corpos, inteligências e personalidades justamente no momento crucial para a construção da autoestima. A gente precisa ter atenção de observar positivamente não só o aspecto da sua beleza, mas de suas capacidades e de sua bondade em relação aos outros. O mesmo vale na relação dele com os outros. Comportamentos depreciativos em relação aos colegas não devem jamais ser estimulados. E entre irmãos, começa dentro de casa. Frases do tipo: você gostaria que as pessoas falassem com você assim, se fosse gordinha como ela? Ou então, imagina que alguém falasse isso da mamãe, você ia achar legal? A gente não pode esquecer que parte do nosso papel como pais e mães é ensinar os nossos filhos a ajudarem os outros. E isso também tem que estar presente em situações de humilhação e bullying na adolescência. Quanto mais o seu filho puder atuar como mediador dessas situações, mudando de assunto ou levando os colegas para outro tipo de atitude, mais ele vai influenciar positivamente os outros e também se tornar uma pessoa muito melhor. A outra dica é explicar para o seu filho sobre as mudanças hormonais pelas quais ele está passando, deixando claro que pode ser difícil lidar com isso e pensar claramente. Não se pode subestimar nunca o poder da biologia.
O corpo do adolescente passa por mudanças hormonais aceleradas e isso tem impacto no comportamento. Por vezes, isso significa que podem surgir desejos opressivos ou sentimentos exagerados de raiva, confusão ou tristeza. É comum e perfeitamente normal que eles se sintam sobrecarregados ou confusos com esses novos sentimentos. Diga para os seus filhos que não importa o que eles estejam sentindo, que eles podem falar com você sempre a esse respeito. Mas os sentimentos e necessidades deles são responsabilidade individual dele. Podem estar sentindo confusão ou desejo, mas ainda é necessário que sejam bons e respeitem os outros ao seu redor. A outra dica é: influencie literalmente as conversas sobre mulheres. É normal que durante a adolescência os meninos realizem cada vez mais conversas reservadas nos vestiários ou nas turmas sobre o sexo oposto e que isso inclua algum nível de objetificação. Porém, você não pode deixar que isso se naturalize, ainda que não possa invadir esses espaços. Então, fique sempre atenta para o tipo de comentário que ele faz sobre mulheres ou alguma mulher em particular entre colegas ou nas redes sociais. E saiba intervir, tentando levar ele para além daquela expressão inadequado, exaltando algumas características da pessoa e fazendo sempre ele lembrar das outras dimensões envolvidas na personalidade. Outra dica é ensinar o seu filho sobre masculinidade. Isso pode ser mais eficaz vindo do pai, mas a mãe não tem que se abster dessa tarefa e nem está impotente para realizá-la sozinha quando precisa. Os adultos precisam falar com os rapazes sobre o que é bom na masculinidade. Pergunte a eles a respeito do que era bom na cultura da masculinidade no passado, como por exemplo, as mulheres não trabalharem ou não poderem escolher com quem iam se casar. Como que a gente pode construir uma forma mais inclusiva de masculinidade que abrace todos os tipos de rapazes, desde os atletas a crianças com talentos para teatro, passando pelos meninos mais delicados ou sensíveis e até o dia a dia de vocês e de mim. Essas conversas podem encorajar uma forma não violenta de masculinidade para o futuro. Os rapazes precisam começar a falar sobre construção de uma masculinidade saudável, começando na escola e continuando até a faculdade, porque transformar a masculinidade é vital para transformar a cultura da violação. Outra dica é falar francamente sobre festas e diversões. Deixe muito claro que não quer os seus filhos bebendo ou usando drogas e que esse tipo de comportamento é sobretudo muito ruim para eles. Mas o uso de bebida alcoólica acaba cedo ou tarde surgindo na vida dos meninos e você tem que deixar claro que sabe o que isso significa e como isso pode surgir ou como isso surge nas festas. Não é só porque a venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos que a gente tem que fingir que isso é um tabu e não podemos falar a respeito com nossos filhos. Devemos. É perfeitamente possível que você descubra um dia que ele bebe com os amigos aos 15, 16 ou 17 anos e vai ter que aprender a lidar com essa situação. Eu pretendo fazer um vídeo especialmente sobre isso, mas de maneira geral, quando você perceber que esse tipo de comportamento já começou, chame sempre a responsabilidade, com orientações para preservar a saúde e segurança dele e dos outros garotas e garotas. Perguntas devem ser estimuladas do tipo: como saber quando tiver bebido demais? Como lidar com o motorista que tiver bebido? Como que o seu comportamento muda quando você já bebeu demais? Como você pode proteger os outros e a si próprio nessa situação se talvez se tornar um bêbado zangado ou começar a violar o espaço ou a segurança das pessoas? Como você vai saber se não tem problema em beijar alguém, tocar alguém ou fazer sexo com alguém quando você já bebeu demais? Então explique que as decisões por vezes tornam-se nebulosas e os sinais se tornam muito pouco claros quando a gente é prejudicado. Como você vai ter certeza que está lendo sinais de outra pessoa com precisão? Sugerir que eles sempre peçam permissão para tocar ou beijar outra pessoa, especialmente quando se trata de bebê. Quando você alertar para os riscos sociais que o adolescente corre com esse tipo de atitude, você vai estar não só desestimulando o uso, como orientando para um uso com responsabilidade. Sobretudo, ensine sempre o seu filho que uma pessoa que ingeriu álcool demais não deve ser tocada, molestada ou agredida jamais. Ensine-os a defender e a procurar ajuda se isso acontecer com algum colega, sobretudo com uma mulher. Tenha cuidado com a linguagem que você usa com os seus filhos para festejar. A responsabilidade nunca recai sobre a vítima de ter impedido a sua agressão. Cabe sempre ao perpetrador tomar a decisão correta e não prejudicar ninguém.
Finalmente, ensine seu filho sobre consentimento quando ele começar a ter relacionamentos sérios. É provável que nessas horas os jovens tentem nos dizer que sabem tudo, mas vale a pena continuar a conversa abordando questões sobre consentimento saudável, respeito para com os parceiros, entendendo o tempo de cada um. É preciso mostrar como que esses temas são importantes e o impacto que a violação pode ter na vida de todos os envolvidos. Também é necessário normalizar a conversa sobre consentimento para que falar abertamente e respeitosamente com os parceiros torne-se uma segunda natureza para os adolescentes. Eles querem aprender e encontrarão a forma de obter informação sobre sexo nessas horas, que não teriam de outras fontes. Se for você a fornecer essa informação de forma amorosa, honesta e consciente, eles te levarão para outro mundo. Ter boa informação encoraja as crianças a serem mais abertas. Não só o mundo precisa mais desse tipo de criança, de indivíduo, como as crianças querem realmente ser uma força para o bem. E a gente pode ajudar dando-lhes essas ferramentas. Essas dicas são importantes para ajudar o seu filho a amadurecer de maneira saudável, construindo uma relação segura com o sexo oposto. Se você chegou até aqui, com certeza tem ferramentas mais adequadas para a educação do seu filho. Mas não fique só nisso. A gente tem outros vídeos muito bacanas no canal com dicas e explicações voltadas para as diversas fases do desenvolvimento infantil. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo, deixe as suas dúvidas e mostre o canal também para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente tem muita coisa legal na programação. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!